Deus não falhará. Abra sua Bíblia em livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas é um profeta, tá? Um livro pequeno da Bíblia, são 4 capítulos. Nós temos pregado uma série nos profetas menores. Essa série ela vai até Malaquias, tem durado já algum tempo. E hoje nós estamos em Jonas. Semana que vem, Miqueias. Se você quiser, durante a semana, ler o texto de Miqueias, vai ser uma bênção a gente poder, semana que vem, conversar sobre a vocação profética em Miqueias. São 7 capítulos apenas. Próximo domingo, Miqueias. Hoje é Jonas, capítulo 1. Será que tem alguém aí perto de você que não abriu ainda? Você pode ajudar? Está sem Bíblia? Eu acho que você pode estender sua Bíblia, todo mundo pode ler junto aí. Amém? A gente vai ler o capítulo 1, versículos de 1 a 3. Depois do capítulo 3, você vai pular aí para o capítulo 3 e a gente vai ler também dos versículos 1 a 4, tá bom? Jonas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, fugir para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo o que? Vocês podem ler aí, verso 2. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Pode ler o verso 4? Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra e, ó Deus, eu me sinto tão pequeno, tão fraco. Ó Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor quiser nos alcançar essa noite, Pai, eu não quero ser aqui um empecilho, mas um instrumento em Tuas mãos, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Jonas é aquele livro profético narrativo. E dentro dessa temática que nós temos desenvolvido aqui nos profetas, o livro de Jonas se encaixa direitinho, é muito interessante. Nós temos conversado aqui nos profetas, mas o tema dessa série é a vocação profética da igreja, ou seja, a nossa ideia é olhar para os profetas bíblicos, nossa ideia é olhar para a vocação que esses profetas tiveram e pensar um pouco na nossa vida enquanto igreja, comunitariamente, como nós devemos viver ou como nós fomos chamados por Deus para viver aqui na nossa cidade, porque todos esses profetas foram chamados e comissionados por Deus para uma tarefa, e essa tarefa que eles foram chamados, nós também somos, de certa forma, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, eu e você, a igreja, nós somos a voz de Deus aqui na terra. Só que de todos os profetas, Jonas tem, dentro dessa perspectiva, assim, a sua história de forma muito interessante, porque às vezes é difícil a gente encontrar a vocação do profeta, até porque nem todos os livros proféticos falam sobre o chamado de Deus para aquele profeta. Por exemplo, Isaías, capítulo 6, é muito claro ali, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado lá no seu trono, e ele vai descrever aquela visão e como Deus falou com ele.
Mas o livro de Obadias, como nós lemos semana passada, não nos conta muito sobre Obadias, nem tampouco sobre o seu chamado. Mas a gente vai lemos, no caso, semana passada, o livro de Obadias, e refletimos um pouco sobre a vocação profética dele, naquela época que ele viveu, o desafio que Deus deu a ele através de uma mensagem. Só que a gente faz a partir da pregação, a partir da revelação profética. Em Jonas, nós não fazemos a partir da sua pregação, dos seus oráculos, assim diz o Senhor. Até porque a pregação de Jonas é menor do que um Twitter, bem menor. A pregação de Jonas, a exposição de Jonas é o seguinte: prestem atenção, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e por aí vai até o final. Ou seja, a pregação de Jonas em Nínive, ela é menor, tem menos caracteres do que um Twitter. É simples, é objetiva, é prática, mas ao mesmo tempo também ela fala sobre uma verdade de Deus, mas também ela fala sobre um coração indisposto para fazer a vontade de Deus. Um coração que está obedecendo a Deus, mas extremamente indisposto, irado e desgostoso. Esse é Jonas, é o profeta narrativo, talvez dos profetas da história que a gente mais conhece e mais ouviu, até mesmo na igreja, por causa do grande milagre que aconteceu a ele. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 1 e a título de introdução, pensar um pouco sobre o contexto no qual Jonas estava inserido. Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Jonas era profeta no reino do norte. Lembre-se que Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. E esse rei chamado Jeroboão II, ele reinou em Israel durante aproximadamente 60 anos. Um reinado próspero, um reinado estável, um reinado que trouxe um pouco de paz e prosperidade econômica para o reino do norte, ao mesmo tempo em que trouxe também muita devassidão espiritual, muita idolatria, muita imoralidade, porque o rei Jeroboão II, como todos aqueles do reino do norte, não conhecia Deus, não queria nada com Deus, estava entregue aos ídolos, à sensualidade, à promiscuidade e a todo tipo de coisa. No entanto, nesse período em que Jeroboão II reinava em Israel, Deus levantou alguns profetas. Jonas era um deles, mas nós não conhecemos muito a mensagem de Jonas no reino do norte. Mas Jonas foi contemporâneo de Amós, que nós estudamos aqui algumas semanas atrás, e também foi contemporâneo de Oséias. Eles profetizaram mais ou menos na mesma época, e Jonas conhecia bem aquilo que Deus estava falando para o reino do norte, para Israel, através da boca de Amós, através da boca de Oséias, podemos dizer também através da boca de Isaías. Jonas sabia muito bem. O reino do norte estava para ser totalmente destruído. E de Jonas até esse dia acontecer, era menos de 50 anos de história que a gente estava falando. Jonas sabia que quem traria o juízo de Deus para a sua terra era Nínive, era o reino da Assíria. Jonas já sabia disso, e o reino da Assíria já estava se fortalecendo no mundo. Era muito conhecido pela sua crueldade, a crueldade do seu exército. Eles entravam na cidade, eles destruíam o exército inimigo, eles pegavam a cabeça dos líderes e homens da cidade, cortavam, faziam uma montanha em praça pública e faziam com que as crianças e os moradores da cidade pudessem ver ali na praça pública, crianças e mulheres, que na maioria foi o que sobrou, pudessem ver em praça pública a cabeça dos seus soldados, a cabeça dos seus líderes. Eram eles que arrancavam os olhos dos seus oponentes e destruíam, mutilavam. Era esse reino da Assíria que pregava nos seus escravos um cordão no seu nariz e puxava. Era cruel esse reino da Assíria. E Jonas sabia muito bem disso. Jonas
na verdade, já entendia bem o que Deus estava fazendo, o que Deus estava para fazer lá no reino de Israel, através desse reinado de ímpios, desse reino chamado Assíria. Jonas sabia muito bem, e ele profetizou numa época em que Israel parece que deu aquela respirada, deu aquela aliviada, aquela quando as coisas vão bem, aquela aliviada quando as finanças vão bem, aquela aliviada quando o emprego vai bem, quando há uma promoção no trabalho, quando as coisas vão melhorando. Aquela aliviada foi que deu o reino do norte. É duro quando é o contrário, quando o dinheiro não dá, quando a gente aperta, quando o cartão de crédito está muito alto, quando as coisas estão difíceis lá em casa, no trabalho. São tempos duros e difíceis. Mas no reino do norte que Jonas vivia, as coisas estavam muito bem, espiritualmente estavam muito mal, mas economicamente, socialmente, politicamente, estava muito bem, obrigado. E parece que esse é também um fenômeno que reflete bem a nossa vida. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando estamos mal, quando estamos no dia mal. Nós deixamos a fidelidade de Deus, a santidade de Deus de lado, mas quando as coisas apertam, nós buscamos de novo, nós tentamos de novo resolver os nossos problemas através de Deus, e aí a coisa vai vivendo, vai se desenvolvendo na vida da gente como que um ciclo vicioso. Estamos mal, buscamos a Deus, as coisas melhoram, a gente deixa Deus de lado, e aí a vida vai seguindo até o final. Jonas vivia nesse mesmo processo, só que Deus pegou pesado com Jonas, pegou pesado. Deus falou para Jonas assim: Jonas, vai e prega contra Nínive. Vai lá até Nínive e clama contra ela. Vai lá até Nínive e diz a ela o que eu tenho colocado na tua boca, porque a malícia dela subiu até mim. Vai lá em Nínive. Jonas queria ir em qualquer lugar, menos em Nínive. E em Nínive era quebrar muitos paradigmas no coração de Jonas. E em Nínive talvez envolvesse até mesmo um conflito religioso, espiritual. Como assim em Nínive, se a profecia, ou se as profecias que estão sendo dadas, é que Deus vai usar Nínive para nos destruir? Como assim eu vou lá em Nínive pregar o Evangelho, levar uma palavra de Deus para aquele povo? Deus pegou pesado com Jonas. Na verdade, Deus queria tratar Jonas. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã baseada em resultados, baseada em respostas finais, mas Deus está muito mais ligado nos processos, os processos que estão acontecendo, não no resultado final, mas nos processos, na caminhada, em como nós estamos vivendo. Jonas era um profeta. Presume-se que ele conhecia Deus de verdade. Jonas era um homem de Deus na terra de Israel, no reino do norte. Jonas tinha uma boa teologia. Ele sabia bem, ele conhecia bem a palavra de Deus. Ele tinha uma boa teologia. Ele era um profeta lá no reino do norte. Jonas tinha um status religioso no reino do norte de grande proeminência. Mas Deus resolveu tratar o coração de Jonas, dizer: Jonas, não é bem por aí, não é esse o caminho, não é conhecimento teológico, não é status religioso, não é manutenção do poder dentro do povo de Deus, não é a sua história, não é o seu nome, não é o nome da nação, não é o nome do povo. Jonas, presta bem atenção, quem está falando é Deus. Quem está falando é Deus. E aí o livro de Jonas você conhece, mas eu quero passar por todo ele, os 4 capítulos, para a gente poder entender bem o que estava acontecendo ali. O livro de Jonas nos mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas que estão ao nosso redor. Capítulo 1, Deus fala para Jonas: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas se dispõe, mas ele vai para o outro lado. Deus manda ele para um lado, ele vai para o outro lado. E aparentemente Tarsis
era, segundo muitos historiadores, teólogos do Antigo Testamento, Tarsis era muito atrativa. Naquela época havia muitas razões para Jonas ir a Tarsis. Razões até econômicas, algumas até meio diferentes, assim meio esotéricas. Havia muitas razões para Jonas buscar aquele descanso, aquela fuga que o texto vai dizer para a gente. No entanto, o que marca para mim muito fortemente no texto de Jonas, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, é que a obediência de Jonas a Deus não envolvia somente fazer alguma coisa, mas o texto vai dizer para a gente que Jonas resolveu fugir, não fugir da ordem de Deus, mas fugir da própria presença de Deus. O que está em jogo aqui na vida de Jonas não é simplesmente uma demanda, não é simplesmente uma tarefa que Jonas tem para executar, mas Jonas estava correndo longe da presença de Deus. Presta atenção, eu não estou falando de um ímpio. Nós não estamos olhando na Bíblia uma pessoa que está fora dos arraiais do povo de Deus. Talvez até você que veio aqui hoje à noite, que está perdido na lama do pecado, com a sua vida destroçada, cego, sem Deus e carecendo urgentemente de uma intervenção do Cristo Jesus ressurreto e poderoso na sua vida. Mas não era esse Jonas. Jonas era o cristão, Jonas era o profeta, Jonas era o homem de Deus, que conhecia a teologia, e conhecia as promessas, conhecia a palavra. Mas Jonas resolveu achar melhor fugir da presença de Deus, a obedecer e caminhar com o Senhor. E é o que o texto relata para a gente no capítulo 1, e nos relata como se Jonas estivesse descendo, como se ele estivesse se afundando completamente. Ele vai para o outro lado, ele pega um navio e no navio ele desce lá para baixo do navio e entra no seu quartinho. E lá no seu quartinho, lá embaixo do navio, Jonas está dormindo. E Deus resolveu enviar uma grande tempestade ali no mar. E Jonas, no meio da tempestade, está lá embaixo dormindo, entregue à própria disposição mórbida, apática do seu coração. Alguém vai lá acordar Jonas. Capítulo 1 vai dizer para a gente isso. Acorda, Jonas. Será que você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Jonas, ao invés de ir para o norte, ele vai para o sul. E quando ele está indo para o sul, ele vai se afundando cada vez mais. É assim que acontece, irmãos, com a nossa vida, quando nós achamos Tarsis mais vislumbrante do que a presença de Deus. Nós afundamos. E esse processo de afundamento, ele segue etapas, como seguiu em Jonas. Ele pega o barco, ele planeja uma viagem, ele paga uma passagem, ele entra no barco, ele faz sua mala, ele está vivendo os dias e está planejando essa viagem para Tarsis. Ele baixa os aplicativos lá da cidade de Tarsis para saber o que é que ele vai fazer lá. Ele compra lá no Peixe Urbano o restaurante lá, a promoção para ir jantar. Ele está planejando toda essa fuga para Tarsis. E lá no navio, ao invés de ele estar convivendo e vivendo lá naquela embarcação, ele vai se afundando, ele está se escondendo, ele está se afundando. Como muitas vezes acontece conosco, nós vamos afundando e nos escondemos, ao invés de enfrentarmos a vontade de Deus e nos submetermos a Ele, buscarmos a presença de Deus. Jonas se afunda a tal ponto de pedir para si a morte. E quando aquela sorte ali no barco, porque eles começam a rezar, a fazer um mandinga, a fazer um bocado de coisa aos deuses, para descobrir assim, qual é a razão dessa ira toda dos deuses contra nós, porque essa embarcação está prestes a afundar. E aquela sorte, eles lançam sorte ali, o texto diz para a gente, a sorte cai sobre Jonas. E sabe qual é a proposta de Jonas? Ele diz assim: me joga no mar, porque é muito melhor para mim morrer do que viver. Me joga lá no mar. Deus é quem está governando o vento. Deus é quem está governando todas as coisas aqui na história de Jonas. E João Calvino, falando sobre isso, ele
nos diz assim de uma maneira muito interessante: quando quis que Jonas fosse lançado ao mar, Deus enviou um vento, suscitando para isso um grande furacão. Os que não creem que Deus sustenta o leme do universo dirão que isso se processou fora do curso natural das coisas, foi muita coincidência, não tem nada a ver com Deus. Daí, porém, concluo que vento algum jamais surge ou jamais se desencadeia, a não ser por determinação especial de Deus. Quando Deus quis que Jonas fosse lançado ao mar, Ele enviou um vento. Os que não creem que Deus sustenta tudo isso vão se perder nos seus próprios pensamentos. Ele conclui que o vento algum jamais surge ou se desencadeia, a não ser pela forte mão que Deus houver. Nenhum vento, nenhuma coisa pequena que seja, se desencadeia, a não ser por intervenção de Deus. Só que o que acontece é que, quando Jonas está lá afundando no mar, Deus providencia um grande peixe. Ele governa sobre o vento, Ele governa sobre o grande peixe. O grande peixe vai lá e engole ele. Estamos no capítulo 2. Jonas está dentro do ventre de um grande peixe. E essa história aconteceu de fato. Você pode estudar, procurar na história, procurar razões científicas. Você vai ver, inclusive, que há muitas histórias a respeito de Jonas. Muitos. Isso aconteceu de fato. Estava lá dentro da barriga do grande peixe, que o texto não diz que tipo de ser é esse. Grande, gigante. Mas o texto diz para a gente que quem colocou o peixe ali foi Deus, como o mesmo Deus que colocou o vento ali. Foi Deus. Deus providenciou aquele grande peixe. Deus não respeita o coração de Jonas e vai ao encontro dele. Jonas queria morrer, mas Deus vai ao encontro dele. Lá no ventre do peixe, Jonas faz uma grande oração. E quando Jonas, no ventre do peixe, no capítulo 2, diz, reconhecendo a sua fraqueza e a sua pequenez, ele diz: a salvação pertence a Deus. O peixe vomita Jonas e agora ele precisa percorrer mais 800 quilômetros em direção a Nínive. Deus fala de novo com Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 3, e ele vai dizer assim: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama e prega contra ela. Foi o texto que nós lemos aqui. Agora o texto diz assim: Jonas foi, ele foi, e ele pregou sobre ela a palavra do Senhor. Daí muita gente pergunta: o que é que foi de fato mais importante? Ou o que é que foi menos ruim, menos danoso? Porque no primeiro momento Jonas ouviu a voz de Deus, ao invés de ir para o norte, correu para Tarsis, foi para o sul. No segundo momento, Jonas disse assim: eu vou, agora eu vou do meu jeito, eu vou, mas eu vou com uma imensa má vontade. Eu vou, mas o meu coração não vai. Eu vou obedecer, eu vou lá pregar em Nínive, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Eu até posso dar o meu melhor, mas uma motivação final no coração de Jonas não tem nenhuma conexão com a motivação no coração de Deus. Jonas está completamente perdido. E o que revela isso para a gente é que Jonas, ele, ao invés de percorrer aquela cidade por pelo menos um mínimo de 3 dias, Jonas percorre por um dia. Jonas entra em Nínive, liga o seu aplicativo Running, diz assim: vou percorrer Nínive em um dia, 24 horas. Eram 3 dias, mas eu vou percorrer em um dia. E a mensagem que Jonas tem para dizer, talvez até Jonas pudesse até alugar, se tivesse na época, uma bicicleta e percorrer ali com aquela vitrola, ou até o carro do ovo lá, a Kombi, não é? E correr Nínive rapidinho, porque a mensagem dele era muito simples, era muito direta, era muito objetiva, que revela para a gente o coração desse profeta, dizendo assim: ainda 40 dias, e Nínive será totalmente destruída. Não é por baixo que a gente pode perceber aqui a motivação ou o desejo que havia no coração de Jonas. Jonas desejava de fato que isso acontecesse, até porque Nínive ser destruída talvez livrasse até mesmo Israel. Talvez fosse até bom para Israel isso, bom para Jonas,
bom para a história do seu povo, bom para a política da sua nação, talvez fosse bom. E Jonas está com grande expectativa que Nínive seja totalmente destruída. Ele percorre um dia, ele traz uma pregação sobre Nínive, muito parecida com aquela grande destruição que houve lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi subvertida, porque a sua maldade, a sua iniquidade subiu até Deus. Então Jonas está percorrendo, talvez com aquela visão na cabeça, aquela imagem na mente, pensando, essa cidade, ou melhor, vai acontecer a essa cidade a mesma coisa que aconteceu a Nínive, a Sodoma e Gomorra. Ela vai ser destruída. Então eu vou percorrer, eu vou pregar, eu vou obedecer, mas vai ser do meu jeito. Jonas, no capítulo 3, nos dá até um exemplo de obediência. Alguém que vai fazer aquilo que Deus quer, mesmo sem vontade. Só que Deus não está olhando para nós, ou não está se relacionando conosco, em busca apenas de resultados externos e comportamentais. Deus quer, é o meu coração, é o seu coração. E essa obediência de Jonas, sem coração, ela não tem a ver com a glória de Deus, não tem a ver com a presença de Deus ainda. É por isso que Deus insiste. Você vê que é o livro do profeta Jonas, parece ser sobre Nínive, parece ser sobre Jonas, mas nos fala muito mais a respeito de um Deus que é misericordioso. E não é um Deus que é misericordioso apenas sobre Nínive, mas um Deus que é misericordioso sobre a nossa vida, sobre mim e sobre você, que é homem e mulher de Deus, porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele nunca será infiel, Ele permanece fiel para sempre. Amém. Essa é a história de Jonas. Capítulo 3, Jonas se depara com uma grande surpresa. Lá no fundo do mar ele teve uma grande surpresa, porque o Senhor deparou lá um grande peixe. Mas aqui no capítulo 3, ele tem uma grande surpresa, porque o Senhor deparou ali um grande avivamento, uma grande história. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, clamaram pela misericórdia de Deus. E no versículo 10 o texto vai dizer para a gente que quando Deus lá do céu viu tudo isso, quando Deus lá do céu viu tudo isso, texto até difícil, né? Porque é uma maneira humana de expressar esse desígnio de Deus, esse decreto de Deus. É traduzido para a gente assim: Deus se arrependeu do mal que estava para fazer em Nínive. O texto diz para a gente, talvez aqui uma segunda surpresa de Deus, que poderia deixar o coração de Jonas alegre, feliz, satisfeito e pleno, mas parece que não é suficiente. Parece que nada é suficiente para alegrar o coração desse homem. Agora pensa bem, você é, vamos pensar assim, um engenheiro. Você é um engenheiro e você tem um projeto, você tem uma meta anual lá na sua empresa, de prédios, construções, e quando chega o mês de maio, você cumpre a meta do ano. É bom, não é? Você é vendedor, você tem uma meta até o dia 30, daquela que quando chega dia 30, você fica louco, puxando os cabelos, assim, doido para vender, porque tem a meta para bater, dia 30, doido para bater o sino, e bater a meta, né? Assim, alguém comprou, fiz um negócio, você é vendedor. E quando chega assim, dia 5 do mês, você bateu a meta do mês. É bom, não é? Agora Jonas é um profeta. Foi enviado por Deus para pregar numa nação. Ao invés dele percorrer 3 dias, percorre apenas 1. Ao invés dele trazer ali uma mensagem poderosa, ele prega algo que não cabe, é menor do que um Twitter. Ao invés de Jonas estar ali com o coração vibrando, porque Deus livrou ele da morte através de um grande peixe, Jonas está ali com o coração irado, pregando para os ninivitas com a expectativa que os ninivitas sejam destruídos. Só que o que acontece,
que acontece é que Deus nos surpreende e dá um resultado a Jonas, que é o resultado desejado por todo profeta, por todo homem de Deus, por todo vocacionado de Deus. Resultados. Os resultados aconteceram. Surpreendeu Jonas. 120 mil, está em jogo aqui. Pessoas estão se humilhando diante de Deus. Pessoas estão sendo atraídas pelo Senhor. Pessoas estão jejuando aqui, clamando pela misericórdia de Deus. E Jonas está lá sentadinho na montanha, olhando para a grande cidade de Nínive. Ele sentou, ficou lá olhando, esperando só o grande momento em que o fogo de Deus ia cair sobre ela. Mas o que acontece é o contrário. O movimento que Jonas encontra em Nínive é o contrário. É o movimento que todos nós gostaríamos que acontecesse com as coisas que nós estamos envolvidos aqui na terra. Resolveu acontecer um milagre. Resolveu acontecer uma coisa abundante. Ao invés do povo assim ouvir e apenas humilhar ou tirar chacota de Jonas, o povo ouve, eles creem, eles se humilham e eles clamam pela misericórdia de Deus. Mas a gente não está falando agora sobre pessoas que são justas, sobre gente que está dentro de Israel. O que está acontecendo aqui parece que é o contrário, exatamente o contrário. Enquanto a pregação era feita dentro de Israel, ninguém dava ouvidos ao que o Senhor estava dizendo. Jonas vai a uma nação ímpia, aquela que estava para trazer o grande juízo de Deus sobre Israel. E o que acontece? Uma grande conversão em massa, um grande avivamento. Deus resolveu derramar ali da sua graça e não destruiu a cidade de Nínive. Deus fez isso, pegou Jonas de surpresa. Agora Jonas está muito feliz porque ele tinha 40 dias para bater a meta e bateu em 2. Só que o texto diz que Jonas estava extremamente desgostoso. Extremamente desgostoso. O livro termina no capítulo 4 e não tem nenhum desfecho do coração de Jonas. Nenhum desfecho. Que eu acho interessante isso, porque o capítulo 4 de Jonas não nos fala a respeito de como o coração de Jonas reagiu depois de tudo que Deus falou com Jonas. Mas o texto no capítulo 4 diz que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. As emoções em Jonas, elas são abundantes. O texto aqui no hebraico, quando vai falar sobre as emoções de Jonas, elas são assim, intensas. Jonas é esse cara intenso mesmo. Ele está aqui extremamente desgostoso pelo que Deus tinha feito com ele. E preste bem atenção, porque quando Deus quer tratar o nosso coração, Ele nos surpreende com cada uma. Quando Deus quer alcançar e tratar o nosso coração, Ele não se limita a esforços para nos alcançar, para nos tratar, para nos humilhar. Ele faz isso através de um grande peixe, Ele faz isso através de um grande furacão na vida da gente, mas Ele pode fazer isso até mesmo através de um pequeno verme que vem e destrói a única coisa que estava trazendo alegria ao coração de Jonas. Capítulo 4 nos mostra que Jonas recebeu ali um alívio, o único alívio que ele tinha. Ele está dizendo assim: é melhor morrer do que viver. Deus pergunta para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Ele está fervendo de ira, ele está fervendo de cólera contra Deus, mesmo diante de tudo o que Deus tinha feito. Só que o mesmo texto que diz que Jonas se desgostou extremamente pelo que Deus tinha feito, diz também que Jonas se alegrou extremamente por causa de uma planta que representa para nós muitos dos nossos ídolos que nós temos no nosso mundo moderno. Uma planta que trouxe um pouco de alívio a Jonas naquele deserto, naquele vento assim quente que trazia assim uma agonia profunda no corpo de Jonas naquele deserto, conforme o texto vai dizer para a gente. Uma única planta que sobe e ela traz um pouco de sombra para Jonas.
Jonas tem um pouco de alívio, Jonas tem um pouco de conforto, Jonas tem um pouco assim de alegria. É muito pouco, é apenas uma planta. Mas o texto diz que Jonas está completamente entregue àquela planta. Ele se alegra profundamente, em extremo, ele está ali efusivo por causa de apenas uma planta. Uma planta que não consegue operar nenhum milagre. Uma planta que não tem poder de ressuscitar os mortos. Uma planta que não tem o poder de criar o mundo apenas com a sua palavra. Uma planta que nasce e está fadada a morrer, como eu e você estamos. Uma planta que é vulnerável, como nós também somos. Uma planta. E Jonas se alegra em extremo. Mas Deus não limita esforços quando Ele quer tratar e humilhar e quebrantar o nosso coração. Ele manda um verme. O verme come aquela planta e agora Jonas está mais uma vez irado. Melhor é morrer. Melhor é desistir da vida. Nada dá certo. Tudo está dando errado na minha vida. É melhor morrer. Mas espera aí, Jonas. Você não está vendo sobre a ótica certa. Você não está enxergando bem a realidade ao seu redor. Você não está percebendo que Deus está operando. Você não está vendo de fato como Deus está sendo misericordioso com a sua vida. Você não está vendo de fato os grandes livramentos que Deus te deu. Você não está vendo a grande salvação que Deus operou. Você não está vendo os grandes milagres que Deus já fez na sua vida e através da sua vida. Espera aí, Jonas. O que está acontecendo contigo? Jonas está irado. E a palavra de Deus a Jonas final é assim: Jonas, tu ficaste assim tão feliz por causa de uma planta que não custou trabalho para você, que você não fez ela crescer, e que na mesma noite ela cresceu e na mesma noite ela pereceu. E eu não hei de estar feliz, e eu não hei de ter compaixão, misericórdia da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda e também muitos animais. Essa é a palavra final que Deus dá para Jonas, é o fechamento. O texto não diz para a gente, nessa perspectiva vocacional, o que aconteceu depois, mas o texto termina mostrando um Jonas que está irado. Irado porque não aceita, não se submete, não entende o tempo de Deus, não entende o agir de Deus, não está feliz com a graça de Deus, mas está irado pelo que Deus está fazendo. Pela maneira como Deus está tratando, Jonas está irado. Está irado, está irado. Mas a única alegria é uma planta. Uma planta que não tem poder sobre a vida nem a morte, uma planta. Uma planta que nasce na sua vulnerabilidade, está prestes a morrer, uma planta. É a única coisa que traz alegria ao coração de Jonas. É aquilo que traz um aparente conforto, um aparente prazer, uma aparente satisfação, uma espécie assim de sobrevivência. Aquilo que é muitas vezes o nosso refúgio. É ali onde nos escondemos, é atrás daquela planta onde nós encontramos alívio para a nossa vida, é aquela planta. Mas Jonas precisava aprender a respeito da grande história da salvação, daquele que ficou 3 dias e 3 noites morto, mas venceu a morte, Jesus Cristo, venceu a morte, ressuscitou e está hoje à direita de Deus Pai e vive para todo sempre. De tal forma que todo aquele que nele crê, viverá também eternamente, não morrerá como a planta. Jonas precisava aprender sobre isso. O que é interessante é que a história de Jonas se torna na boca de Jesus uma grande revelação do Evangelho. Jesus, em Mateus capítulo 12, Jesus diz assim, a esse povo que não crê, que não está nem aí para o Evangelho, a única coisa que eles vão receber é o sinal de Jonas. É o sinal de Jonas. E Jesus está falando, está trazendo aqui luz do Evangelho ao profeta Jonas. O que Jesus está falando é que essa história de Jonas, que estava lá no Sheol, estava lá no mais profundo dos mares, e pedindo para si a morte,
essa história representa, aponta diretamente para a vida de Jesus, aquele que desceu à morte, aquele que primeiro encarnou, se humilhou, se fazendo homem como eu e você, e não somente ficou aqui como um ser humano, mas também se humilhou ao ponto de morrer da pior maneira possível, numa cruz, e não somente isso, mas passou também 3 dias ali na morte. Mas ao terceiro dia houve grande salvação, e da mesma forma que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, essa história nos fala a respeito da grande história, da maior das histórias. Não é a história de uma planta em sua vulnerabilidade que nasce, cresce e morre, mas é a história de uma vida eterna que está sendo totalmente encarnada, totalmente conquistada por Cristo Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Entanto, o texto não mostra para a gente o final dessa história. Como se desenvolveu a vocação desse profeta após tudo isso. Que experiência, irmãos, com Deus esse homem teve. Que experiência com Deus esse homem teve. E nós, e você. Você que é adolescente, está inserido lá na sua escola, cheio de gente ao seu redor para você falar de Jesus. Você que é jovem, está na faculdade. Você que já entrou no mercado, está trabalhando. E nós, irmãos. Você que talvez seja aposentado e diga assim: já cumpri o meu dever, a minha tarefa. Será? Será que a nossa tarefa é apenas trabalhar para juntar o FGTS e ganhar um INSS? Será, irmãos, que é isso mesmo? Que a nossa história se resume apenas à história de uma planta que nasce, cresce, se reproduz e o quê? E morre. Será que é essa a sua história? É assim que muitas vezes nós vivemos. Foi o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Quando vivemos como ímpios, como gentios, ansiosos, preocupados, perdidos. Mas não é assim, ou não é para ser assim em nosso meio, porque eu e você vivemos dentro do reinado e do governo de Deus, dentro da presença de Deus, buscando a Jesus. Fomos salvos por Jesus, no poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, para viver aqui na terra, com os pés no chão, mas o coração, a mente totalmente inundadas e cheias do poder de Deus, da presença de Deus, do reino de Deus. O que aconteceu com Jonas não foi uma simples desobediência. Jonas fugiu, foi da presença de Deus. Mas Jonas era profeta, Jonas conhecia Deus, e mesmo assim, aparentemente estava tudo bem, comportamentalmente tudo bem, mas o coração de Jonas estava totalmente perdido, totalmente perdido. Eu estava pensando nessa pregação, me vieram pelo menos 3 aplicações, 3. A primeira aplicação que eu tenho refletido durante a semana no livro de Jonas. A primeira é: saia de cena. Saia de cena. Na história da nossa vida, você, eu, nós não somos os protagonistas. Na história da nossa vida, nós somos coadjuvantes. Nunca protagonistas. Mas para deixar de ser protagonista, a gente precisa abrir mão do poder, do controle. Precisa abrir mão. Para ser coadjuvante. Tem uma série na Netflix que eu gosto demais, sobre a rainha da Inglaterra, The Crown. E a história mostra a relação da rainha com o primeiro-ministro ali, Winston Churchill.
E o que o primeiro-ministro que trabalha porque ele tem o governo para desenvolver uma grande guerra para enfrentar, mas o tempo inteiro a série está mostrando que quem prevalece, quem aparece é a rainha. Aquela história mostra, esse enredo nos fala sobre protagonistas e coadjuvantes. Mas essa é a história do reino de Deus. Deus é o grande protagonista disso. Deus é o grande protagonista da história. Eu e você, quando nos dispomos e nos submetemos a Deus, nós somos os coadjuvantes. Agora, quando eu e você não nos dispomos, não nos submetemos a Deus, no máximo, somos figurantes. Você sabe o que é um figurante, não é? Fica ali, ó, passando, né? Ninguém sabe. Está lá só passando, para lá para cá, ninguém está nem vendo. Muitas vezes nem interfere na história. É só volume na cena, nem interfere tanto muitas vezes. Quando não nos submetemos a Deus, à história de Deus, no máximo, nós somos figurantes. Mas sabe o que acontece? É que somos figurantes e achamos que estamos abalando. Achamos que somos os protagonistas. Eu não quero basear o meu argumento nesse dado, mas é muito interessante o dado estatístico do livro de Jonas. Um dado. O argumento não está baseado nisso, mas eu acho tão interessante. Porque o livro tem o nome de Jonas. O livro é sobre a história de Jonas. O livro é sobre a história do profeta Jonas. O livro fala sobre Jonas. Não nos fala aqui o nome de um dos ninivitas, fala sobre Jonas. Jonas. Não nos diz o nome de quem estava no barco, diz o nome de Jonas. Jonas. Mas o livro de Jonas não é sobre Jonas, é sobre Deus. Jonas aparece no livro de Jonas 16 vezes. Deus e o Senhor aparecem 32 vezes. Eu não quero basear esse meu argumento nesse dado, mas é muito interessante perceber como na história de Jonas, Deus está trabalhando ali naquele processo no coração de Jonas, para Jonas entender de fato que quem é o protagonista da história é ele e não Jonas. Para a gente entender isso, a gente precisa sair de cena um pouco. Saia de cena. Entrega o governo para Deus. Entreguemos o leme para o Senhor. Entreguemos a direção da nossa vida para Deus. O nosso coração para Deus. Saia de cena. Tem uma parte na história das crônicas de Nárnia que ela é muito interessante. As crônicas de Nárnia foram escritas pelo C.S. Lewis. Nós estamos estudando até um livro dele aqui no Conversa. Tivemos a primeira parte, os 4 amores, foram 2 amores, e os próximos 2 aí no final de outubro. Mas Crônicas de Nárnia é a história, a maneira como o C.S. Lewis nos conta a história do Evangelho com outros personagens. Aslan, o grande leão, é Jesus, na história de C.S. Lewis, caso você não conheça. E são 7 livros. No Príncipe Caspian, C.S. Lewis tem uma cena que fala mais ou menos assim com Lucy. Lucy é a menorzinha, é a mais nova. E Lucy diz assim, quando encontra Aslan, depois de tempos, passou um tempo assim de apuros e dificuldade. E aí Aslan aparece, porque Príncipe Caspian é a história nossa. Príncipe Caspian, que tem um filme também, é a nossa história hoje, porque vem depois da salvação, depois que Jesus morreu, ressuscitou. Aslan já tinha feito isso lá naquela história do leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Príncipe Caspian é depois. O que acontece na história aqui é que quando Aslan aparece, Lucy diz assim, Aslan, como você está grande? É porque você está mais crescida, meu bem, Aslan diz para ela. E você não cresceu? E você não? Aslan responde assim, eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos.
À medida que você, Lúcia, for crescendo, eu vou parecer maior aos seus olhos. Saia de cena. Saia de cena, Jonas. É Deus. Esse é um livro que nos fala sobre Deus. Esse é um livro que, na minha reflexão, pensando de forma prática, o que impedia Jonas de sair de cena e enxergar Deus era que ele estava abraçado com ideologias humanas. Na era moderna, nós chamamos isso dos ismos. Ismos. Jonas estava abraçado a pelo menos duas, eu posso lhe dizer, pelo menos, que desencadeiam um bocado de outras. Jonas estava abraçado ao nacionalismo. Para ele, a nação de Israel era mais importante do que as promessas, a presença, a palavra de Deus. Nacionalismo. Jonas estava abraçado também ao egocentrismo que gera dentro de Jonas toda essa ira, toda essa violência, toda essa revolta contra Deus. Sabe o que acontece? É que todas as vezes que nós abraçamos os ismos, abraçamos as ideologias na frente da presença de Deus, da palavra de Deus, nós nos perdemos. Nós nos perdemos com o liberalismo teológico. Nós nos perdemos com o hedonismo, a busca pelo prazer. Nós nos perdemos com o consumismo da nossa era moderna. Achamos de fato que a nossa vida vai ser construída a partir de posses, de tecnologias, de coisas. Nos perdemos no consumismo. Nos perdemos também com as ideologias políticas, seja o capitalismo, socialismo, comunismo. Nos perdemos, muitas vezes, com o próprio ceticismo. Nosso coração foi se tornando incrédulo, foi se tornando seco. Nos perdemos também com o criticismo. Eu e você, muitas vezes, nos tornamos tão críticos que não conseguimos mais ver a mão de Deus operando nas coisas mais simples da nossa vida. Nos perdemos nos muitos ismos que nós estabelecemos na nossa vida, no relativismo. Ah, não é bem assim, pode ser diferente, você está pegando muito pesado, o mundo mudou. Nos perdemos no pragmatismo, nos perdemos no individualismo, nos perdemos muitas vezes até no experiencialismo. Nos perdemos, porque entre eu e Deus existe alguém que está cegando ou alguma coisa que não está me permitindo enxergar. Entre Jonas e Deus havia um nacionalismo tão impregnado que Jonas resolveu não abrir mão dele e não conseguiu enxergar a presença de Deus. Mas o livro de Jonas nos ensina a respeito de uma vocação missionária. Deus fala para Jonas: prega, prega, clama. E essa é a terceira aplicação prática dentro da vocação profética da igreja. Pregue o evangelho. Próxima sexta-feira nós vamos ter aqui um culto jovem. Quero chamar você a convidar seus amigos da escola, seus amigos da faculdade. Não chama essas pessoas que são de outras igrejas, não. Chama aquelas que estão perdidas. Chama os ninivitas. Chama aquelas que parece que nem são tão bem-vindas em meios religiosos. Chama os ninivitas. Clama contra eles, diz assim: vamos lá, a gente vai aprender um pouco mais sobre Deus, sobre a graça de Deus, a palavra de Deus. Chama. Mas não estou falando para pregar o evangelho, é chamar para vir à igreja, não é isso. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: prega o evangelho em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo, prega o evangelho. Jesus falou que a nossa comissão é fazer discípulos, é pregar o evangelho a toda criatura. Jonas pregou. Milagrosamente, Deus resolveu converter aquelas pessoas. Quando eu estava num jogo de futebol, lá no Arruda, no depósito da Coca-Cola, jogando barrinha no cimento, durante uma tarde de domingo, o meu amigo resolveu pregar o evangelho, convidar pessoas para a igreja. Eu era a pessoa que, quando eu disse que eu vinha para a igreja, que eu ia para a igreja, esse meu amigo disse: é a última pessoa que eu imaginei que ia aceitar o meu convite.
Muitas vezes são essas pessoas que eu e você imaginamos que nunca vai aceitar um convite do Evangelho, que de repente Deus opera um milagre, abre os olhos, abre o coração, abre o entendimento e a gente se converte ao Senhor. Por isso prega. A vocação profética da igreja é pregar, fazer discípulos. Nós não estamos aqui de passagem como profeta, como professor, como médico, estudante, dona de casa, empresário, comerciante, aposentados. Nós não estamos aqui para viver uma vida como se a vida fosse um passeio no shopping center. Prega o Evangelho. Jonas pregou. Muita gente se converteu. Eu não sei os resultados da nossa pregação, mas eu sei que Deus, através da nossa vida como um serviço a Ele, continua querendo tratar o nosso coração, para a gente poder conhecê-lo mais e mais, se dedicando mais e mais ao Senhor, se consagrando mais e mais ao Senhor. Nós vamos tomar a ceia, e a ceia é a celebração dessa história que aconteceu com Jonas, que foi plenamente revelada por Cristo Jesus, e que Jesus falou assim: vocês vão partir um pão simples, vocês vão tomar o suco da videira simples, mas isto é o meu corpo, é o meu sangue que foi partido por vós. Façam isso em memória de mim, mas façam isso também para a renovação da aliança, para uma consagração maior ao Senhor, para que Cristo seja anunciado aqui essa noite, durante a semana, através da nossa vida. Por isso eu quero convidar você para um tempo de oração. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Fecha os teus olhos. Se você está aqui hoje e não conhece esse sinal de Jonas, que nos revela a história do Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou. Se você está aqui hoje e não conheceu ainda, você pode no seu coração, de olhos fechadinhos, pensando e refletindo sobre a sua vida, você pode dizer para Deus: Senhor, Tu tens usado grandes coisas como vento forte e até mesmo um grande peixe para me alcançar. Ou talvez o Senhor esteja usando um pequeno verme, tão pequenino, para querer alcançar o seu coração. Você pode dizer: Senhor, estou aqui, Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero provar dessa salvação, desse poder que vem da cruz e da ressurreição, esse poder que vem do Teu Espírito. Você pode dizer no seu coração, entregar sua vida ao Senhor essa noite. Chorar pelos seus pecados, quebrantar o seu coração, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu estou perdido na lama do pecado, no poço da perdição. Mas você pode clamar a Deus pela misericórdia, como aqueles ninivitas fizeram, e Deus, e derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida. Você pode orar assim. Mas se você é homem ou mulher de Deus, que já provou da bondade de Deus, talvez perdeu foi o coração. Está até obedecendo a Deus, mas é sem coração. Quero chamar você a sair de cena um pouco. Entregar a Deus protagonismo na sua história. O protagonismo da sua história, da sua vida.
Senhor, nós queremos aqui essa noite clamar, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes confiamos na sombra de uma planta imprevisível e não confiamos na segurança e na plenitude, na alegria que há em Ti, Senhor, na suficiência que há em Ti, na Tua palavra, na Tua cruz. Ó Deus, muitas vezes temendo aos homens, fugimos da Tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós e eu te peço, resgata-nos, Senhor, resgata o nosso coração, aviva a Tua obra em nosso meio, resgata aqui essa noite a nossa vocação, Senhor, para a gente viver aqui na terra uma vida poderosa em Ti, Senhor, na Tua presença, Pai, dispostos até mesmo a quebrar paradigmas, a quebrantar o próprio coração, a abandonar o nosso próprio egoísmo, individualismo, egocentrismo e tantos ídolos que nós vamos acumulando dentro de nós. Senhor, liberta-nos, tem misericórdia de nós, nos abençoa, nós precisamos de Ti. Oh, se for a Tua vontade, Senhor, traz salvação aqui essa noite, abre os olhos, vem com Teu Espírito, Senhor, e traz regeneração a quem o Senhor conhece, desde a fundação do mundo. Ó Deus, age para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Queria convidar